Então, recapitulando, na verdade eram 4 institutos. Nós temos o Instituto da Revisão Constitucional, prevista em ADCT, né, que é feito uma única vez, né, que exige maioria absoluta, né, daqueles que participam do processo, e que no caso do Brasil houve, né, uma ratificação da opção que foi realizada em 88, aliás, na Assembleia Constituinte. Nós temos o fenômeno, né, e o Instituto da Repristinação, né, que para ocorrer deve ser expresso, não existe repristinação automática. Então, a revogação da revogação, isso lembra as aulas para quem trabalha com lógica, né, quem estudou concurso, lembra as aulas de lógica. Então, a revogação da revogação, que leva a uma afirmação, né, não é justamente isso, não é automático. Então, para haver a repristinação, é necessário que haja, né, previsão expressa no novo documento, né, aprovado. Nós temos o Instituto da Recepção, né, que as normas pré-constitucionais elas são recepcionadas no seu aspecto material. Não há exigência de compatibilidade formal das normas anteriormente aprovadas. E aqui eu retifico o caso do Código Tributário Nacional, né, que ele foi aprovado em 1966 enquanto uma lei ordinária. Eu acabei me atrapalhando, né, eu falei decreto, né, mas a lógica é a mesma. Né, não foi mediante decreto, né, foi mediante lei ordinária. O que foi decreto foi a CLT e o Código Penal. Então essas leis, né, elas foram recepcionadas, né, e que podem ser questionadas na sua totalidade ou parcialmente, né, como foi o caso, né, da ADPF, né, essa ADPF aqui, ADPF número 187, que modulou os efeitos do artigo 287, indicando, né, a interpretação que ele não pode ser aplicado às manifestações que exigem a mudança na legislação brasileira e que, né, não considere mais determinadas substâncias como ilícitas. Né? Então, essa interpretação, né, levou, né, a autorização, né, aliás, a permissão de manifestações como as marchas da maconha. Né? Esse dispositivo não pode ser aplicado nesse tipo penal, não pode ser aplicado para inibir essas manifestações. Então, falamos nesses 3 institutos. Agora falaremos, né, de um instituto bastante polêmico, que é o caso das mutações constitucionais. Por que é um instituto que é polêmico? Porque são mudanças na Constituição sem emenda constitucional. Isso acaba até confundindo a cabeça de vocês. E como das pessoas em geral. Né? Como assim é possível mudar a Constituição, haver uma mutação constitucional sem emenda constitucional? É a interpretação que muda de um determinado preceito, princípio. Então, o que é a mutação nas palavras, né, do estudioso, né, juiz federal, professor de direito da UFBA, Dirley Cunha? Para ele, a chamada mutação constitucional, ou uma palavra mais palatável, interpretação constitucional evolutiva, ao contrário dos procedimentos de emenda e revisão, cuida-se de processo não formal de mudança das constituições rígidas por via da tradição, costume, interpretação judicial e doutrinária. Então, segundo Ana Cândido da Cunha Ferraz, a mutação constitucional é o processo que altera o sentido, o significado, o alcance do texto constitucional sem violar-lhe a letra e o espírito.
portanto, a mudança constitucional não contrarie, né, a Constituição, ou seja, por ela acolhida. Então, é um instituto, né, a mutação, né, que vem, sobretudo, de reivindicações da doutrina. Então, é uma disputa dentro da própria doutrina de direito constitucional que passa a entender a possibilidade de ter uma nova interpretação, né, uma interpretação constitucional que leva à evolução da Constituição. Né? Então, os seus intérpretes, né, elas, segundo essa lógica, deve estar atenta às transformações na sociedade, né? E que não pode contrariar, né, isso no campo ideal mesmo, né, as opções da Constituição. É meio confuso, porque há uma mudança que não pode contrariar a Constituição, né? Então, uma interpretação constitucional, né, que se destina a adaptar, atualizar, manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social. Então, com a mutação constitucional, não muda o texto, como é o caso de uma emenda, como é o caso de uma revisão constitucional, né? Não muda o texto continua lá, né, sem ser alterado. O que lhe altera é a interpretação, é o sentido, à luz, por necessidade do contexto. E isto, né, essa previsão é mais uma, ao meu ver, né, é mais uma expressão do neoconstitucionalismo. Porque você tem uma flexibilização de uma perspectiva positivista do direito. E há uma aproximação da sua... Né, o positivismo ele não permite, né, dentro da sua lógica mais clássica, não permite o que nós podemos falar de uma flexibilização dessa interpretação. Ou seja, exige um olhar, né, um processo de hermenêutica conforme mais próximo do que se entende a forma literal do texto da lei. Né? Por exemplo, né, o ministro Luiz Barroso, né, que é um dos principais expoentes do neoconstitucionalismo e, ao mesmo tempo, né, da mutação constitucional, ele é um dos principais defensores dessa previsão, né, ele defendeu, né, a prisão após a segunda instância, né, ou seja, antes do trânsito julgado. Né, então ele, mesmo contrário à forma literal do texto constitucional, ele defende uma evolução no texto constitucional, né, para autorizar isso. Veja que essa mudança, houve esse entendimento por 2, 3 anos no Brasil, a possibilidade de existir a prisão após decisão de segunda instância. Né? E ele argumentou que o Brasil poderia, né, por uma crise institucional, caso o Supremo Tribunal Federal não saiba corresponder aos sentimentos da sociedade. Segundo ele, havia um clamor popular, né, havia um sentimento, né, segundo Barroso, que exigia que fosse aplicado o entendimento que é constitucional prisões antes do trânsito julgado. Esse entendimento, né, ele foi revisado, houve esse entendimento, né, dessa forma essa possibilidade, né, de prisão, né, e esse entendimento foi em 2019 revisto. Então veja essa dinamicidade. Né? Então no caso, né, o que é que promoveu essa mutação constitucional? A ação declaratória de constitucionalidade número 53, a ADC 53. Então houve uma ação, né, que demandou que o STF declarasse que fosse constitucional
né? Não é a declaração de constitucionalidade. Quando há uma matéria controvérsia, né, que suscita dúvidas, né, há a possibilidade, né, dos legitimados ativos provocarem o Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade de uma lei, de um artigo, de um parágrafo, de um inciso. Então, o objeto era: ninguém poderá ser preso em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Antes, né? Ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, quando há a coisa julgada. Né? Então, a posição do Luiz Barroso era que não. Então, você conciliava esse entendimento e lia esse artigo 283 a partir da lente do artigo 5º, inciso 57, né, que dizia: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, pediu-se, né, que fosse declarado a constitucionalidade do artigo 283 mediante a leitura e interpretação do artigo 5º, inciso 57. Né? E aí a ADCT gerou, no caso, foi em 2019, a revisão, né, do posicionamento que anteriormente já estava autorizando, né, as prisões deflagradas em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado, né, e relativizou o princípio, né, que, ao meu ver, tem muito mais natureza de regra da presunção de inocência, porque o texto constitucional ele é muito claro quando ele diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Né? Então, a prisão em segunda instância, antes do trânsito em julgado, é ainda diante do entendimento que aquela pessoa pode ser, não significa que ela vai ser, mas que ela pode ser considerada inocente. E acontece. Quantas decisões não são revisadas, né? Então, eu trouxe aqui essa fala de um jurista que eu achei muito interessante, Maurício Dieter, que ele fala: mutação, ele questiona, né? Mutação constitucional de acordo com o sentimento do povo, quem é o intérprete disso? Eles? Se o que decide é o sentimento subjetivo sobre a ética universal, qual o controle democrático que você tem sobre a decisão de alguém? Um ministro ouve vozes na sua cabeça que ele acha que são as vozes do povo e leva as questões a julgamento? Né? E aqui é uma crítica, né, à expressão usada, né, por Barroso ao falar sentimentos da sociedade. Porque o STF ele é um intérprete da Constituição. Ele é um guardião da Constituição e não dos sentimentos populares. E às vezes, né, e essa é a própria lógica, né, entra em conflito, inclusive, com o próprio neoconstitucionalismo, porque a Constituição e a Corte Constitucional, às vezes, ela deve se posicionar, inclusive, contra a maioria, para preservar um bem maior, né, que é uma ética universal que pressupõe essa ética universal, né, que é porque o neoconstitucionalismo ele aproxima o direito da ética, né, entender que todos nós temos direito, né, enquanto um direito individual, enquanto uma garantia fundamental, o direito à presunção de inocência até transitado e julgado. Né? E aí se flexibilizou uma regra, né, uma regra muito bastante expressa, né, clara, né? Então foi um contorno, um salto hermenêutico, né, que foi dado para atender, né, anseios, né, que buscava prisão, né, de algumas pessoas que poderiam se candidatar, né, a cargos eletivos, né? Então foi bem casuístico, né? E houve até uma fulanização do direito, né? Você decidir com base, né, em um fato
Você decidir sobre a aplicação geral de uma norma a partir de uma situação casuística, né? E que foi, né? Veja, foi autorizado, se eu não me engano, em 2018, e foi logo, veja, o STF mudou de posição em 1 ano e meio. Ou seja, ele autorizou as prisões em segunda instância e em 2019 revisitou, né, reviu essa posição e voltou, né, o antigo entendimento que as prisões, que até transitado em julgado, todos nós devemos ser considerados inocentes, né? Há uma presunção de inocência. Isso o Estado. O Estado tem que ter essa presunção, porque é o Estado que julga. É o Estado que tem o monopólio do poder de dizer o direito. Cada um de vocês pode ter uma impressão. Não, é culpado sim, deve, sabe? O que eu tô querendo dizer é que é o Estado que tem que presumir inocência. Você pode considerar fulano cicrano culpado, mas você como cidadão, né, que tem direito à liberdade de expressão, de manifestar indignação, pode. Uma coisa é um indivíduo, outra coisa é o Estado. O Estado tem esse dever. A presunção de a obrigação de presumir inocência antes do trânsito do julgado é do Estado. É daquele que tem o monopólio de dizer o direito. Só para recapitular, né? Eu não estou aqui querendo inibir a liberdade de expressão de alguém, considerar fulano cicrano como culpado. Mas não deve o Estado. O Estado não opera dentro dessa lógica, né? Não deve operar a partir dessa lógica. Então, outra situação, né, clássica que trata do fenômeno da mutação constitucional é entender, né, que o inciso 61 do artigo 5º, né, se estende, né, à possibilidade de criminalizar a homofobia, que também foi ao meu ver, também é um problema, né? Embora a finalidade seja interessante, que é inibir condutas discriminatórias que promovam a desumanização pelo simples ato de amar alguém do mesmo sexo, que a homofobia ela é algo, é um fenômeno a ser combatido, né? Mas foi criado um novo tipo penal sem uma lei, né? Que a incorporação de tipos penais depende de uma lei, não de uma jurisprudência. Mas a omissão parlamentar, né, e o julgamento dessa omissão levou a uma mutação constitucional, ou seja, a estender a interpretação deste dispositivo aqui do artigo 61 para autorizar que pessoas sejam processadas criminalmente por condutas homofóbicas, né? Então, este entendimento que estendeu, veja, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a sexualidade é uma expressão dos direitos e liberdades fundamentais. Mas a lei não fala expressamente. Mas aí a interpretação, no sentido evolutivo, passou a considerar que este artigo 5º, inciso 61, pode também, né, prever também a criminalização da homofobia. Então veja, né, a ponderação que existe. Aqui não há tipo penal novo em atividade legislativa do Supremo. Estamos a cumprir a Constituição. É norma mandamental do inciso que emanou um comando sem possibilidade diversa. Não é constitucionalmente possível não punir ou deixar de punir, né? Então, trata-se de um mandato de injunção e, ao mesmo tempo, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, entendendo que aqueles que deveriam legislar se omitiu, né? Porque é um problema recorrente no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem problemas de violência envolvendo sexualidade, né? Tá no topo dos rankings de assassinato, de agressões, tanto de pessoas da comunidade LGBT em geral.
né? E isso levou, né, essa mutação constitucional, que a meu ver a finalidade ela é positiva, mas o meio não foi adequado, né? Assim, eu entendo dessa forma, né? Gera muitas, mas ao mesmo aí é onde entra a grande contradição. Não não promover essa evolução do entendimento da Constituição pode levar a mais mortes ou não inibir as violências, né? A gente ainda vai, como é que eu posso dizer, avaliar, né, qual foi o efeito desse entendimento, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, qual foi a repercussão na prática, né? Então, assim, o meio, ao meu ver, não foi adequado. Mas, ao mesmo tempo, diante de um Congresso extremamente conservador ou omisso, né, que não vê essa pauta como uma pauta prioritária, eu não sei como é que poderia ser diferente, né? Qual seria outro caminho diferente, né? Porque, na verdade, o que está exigido é que o Congresso legisle sobre isso, né? Mas qual foi o efeito, né, deste entendimento? Por exemplo, a OAB, né, que tem súmulas internas, né, que orientam a sua administração, aprovou, né, alguns entendimentos. Por exemplo, a súmula 9 e a súmula 10 dizem respeito, respectivamente, ao impedimento do exercício da profissão por parte daqueles envolvidos em casos de violência contra a mulher, contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência física ou mental. E ainda, né, teve a súmula 11, que entende que a prática de violência em razão da orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para inscrição de bacharel nos quadros da OAB. Então, pessoas que têm um histórico provado, né, julgado, né, de violência de gênero ou por conta de orientação sexual de outrem, não vai poder se inscrever no quadros da OAB. Então isso é uma repercussão. A OAB adota esse posicionamento, que não é adequado, que um advogado não tenha idoneidade exigida, né, idoneidade moral exigida, né, para pertencer à OAB, caso ele seja homofóbico. Provado. Né, provado em uma situação que tenha passado por trânsito em julgado. Então é instaurado um processo administrativo para investigar o caso e será necessário 2/3 dos votos, né, para que sejam favoráveis à cassação. Então 2/3, né, é muito voto, né, para ter esse entendimento. Então nessa segunda parte da aula falamos, né, com mais ênfase do fenômeno da mutação constitucional, que é uma evolução na interpretação do texto constitucional sem alterá-lo, né? E que que fomenta muitas críticas, né, e controvérsias, né? Então, assim, aqui no curso de Direito, dentro de uma ótica pautada na razoabilidade, na proporcionalidade e na honestidade intelectual, não no senso comum, né, ou a partir de uma lógica excludente da sociedade, que nós devemos refletir esses fenômenos. Eles podem ser questionados, eles devem ser questionados. Né? Para isso que existe, né, a ciência jurídica, né, para aperfeiçoar essa tecnologia, né, porque o direito é uma técnica social, é uma tecnologia social que busca ordenar, né, as nossas relações dentro da sociedade. Então, aqui encerro, né, esses 4 institutos, o esclarecimento sobre esses 4 institutos: a repristinação, a recepção, a revisão constitucional e a mutação constitucional.